noite, graça e paz, pela bondade e misericórdia do Senhor, estamos começando o nosso culto desta noite, deste domingo, dia 5 de julho de 2020. E graças a Deus, porque o Senhor nos tem sustentado nesses dias difíceis, nesses dias maus. Precisamos, como temos sempre dito aqui, estar agarrados às promessas e às vitaminas do Senhor. E eu quero compartilhar aqui uma promessa, dele. Salmo 146, versos 5 e 6, que diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O texto aqui fala que o homem que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele é completo. Graças a Deus. O que chama atenção nesse texto? Primeiro, a expressão Deus de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi um homem que foi transformado pela graça de Deus. Ele não era merecedor, era um mentiroso, enganador, me perdoem, safado, mas o Senhor o transformou. Teve jeito para ele. E quando a gente diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, é porque assim como o Senhor deu solução para a vida de Jacó, o Senhor tem solução para as nossas vidas também. É a graça de Deus. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso sustentador. Ele é a nossa esperança, como diz o texto. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas. No mundo em que parece que todas as coisas estão tão incertas, coloque a sua fé no Deus de Jacó, no Deus da graça, no Deus que enche o nosso coração de esperança. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bondade para o nosso culto? Aquiete o seu coração, feche os seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Senhor Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Senhor Deus, nós entregamos nossas vidas diante de Ti, nós entregamos os lares necessitados diante de Ti, entregamos toda a carência, todos os idosos, todas as vidas que nesta hora clamam o Teu nome, que Tu possas ainda de encontro a cada lar nesta hora. Senhor, também entregamos a vida do nosso pastor diante do Teu altar. Senhor Deus, entregamos esse culto diante de Ti, que Tu possa estar falando verdadeiramente aos nossos corações, que possa estar enchendo nossas vidas com Teu poder e com a Tua graça e com as Suas misericórdias. Seja bendito o Teu nome nas alturas por todas as coisas, por tudo que Tu has de fazer ainda, Senhor Deus. Tu é o Deus Todo-Poderoso e que faz infinitamente mais sobre nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por tudo que Tu és e por tudo que Tu has de fazer ainda. E tudo nós entregamos diante do Teu altar. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom estar com você mais uma vez, mesmo distante, mas unidos. Mais uma vez aqui para louvarmos ao nome do Senhor. E pensando nessa unidade, que é a característica da igreja, é estar unido, a unidade da fé, eu só quero deixar um verso. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Quero me ater ao verso 5, que diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aqui é um texto que muito falou comigo essa semana sobre a unidade da fé.
A característica da igreja é a unidade. E nós estamos unidos, mesmo distante. Assim como nós vimos aqui, a igreja estava orando por Pedro, que não estava presente no corpo físico, mas estava unido no corpo espiritual. Então, bom estar com você para louvar ao Senhor, mesmo distante. Mas o que nos faz igreja não é estarmos perto, mas é estarmos unidos em fé, em oração, ligados naquele que é o cabeça de nós, a Igreja de Cristo. Então eu quero te convidar a louvar a esse Deus, fechar os seus olhos aonde você estiver, dar o seu melhor e vamos dizer o quanto Ele é amado, vamos dizer o quanto Ele é grande em nossas vidas. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Vamos juntos, queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a nossa alegria, a alegria de toda a terra, de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos dizer mais uma vez, queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu
exaltar a esse grande amor que nos alcançou. Onde você estiver nessa hora, feche seus olhos e adore ao Senhor. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, ele nos deu vida, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Eu quero te convidar nesse momento a abrir os seus salmos e hinos de número 344, que nós iremos cantar. Fala a minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura. Eu sou o teu Salvador. Vamos declarar isso nesse momento, em nome de Jesus. Fala minha
suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala-me com amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar para teu reino eterno, a vida enviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. A cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala-me com amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-nos sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com teu amor, segreda o meu ouvido, tu tens o Salvador. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Faz-me cada dia, fala com teu amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Amém. Nesta noite, eu gostaria de refletir com os irmãos em uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia, João capítulo 14. Vamos fazer a leitura? João capítulo 14, a partir do primeiro verso, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para a nossa meditação. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos. Essa palavra é alimento, essa palavra é pão, essa palavra é luz para os nossos caminhos. Esta palavra acalma a tempestade dos corações. Esta palavra liberta. Esta palavra cura, e nós rogamos, ó Deus, que o Senhor venha realizar essas obras em nossos corações. Visita neste momento, Senhor, cada pessoa que nos assiste, cada irmão, cada irmã, cada amigo, e permita que maravilhas possam assim acontecer para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Ouve assim, Senhor, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, amém. Eu gosto sempre de começar a reflexão olhando para o contexto da passagem. Os riscos de uma interpretação ruim são menores. E quando nós olhamos para o contexto aqui de João capítulo 14, nós vamos ver que Jesus está vivendo os últimos dias de vida. Na verdade, é a quinta-feira da semana chamada Santa. E o dia de Jesus havia sido assim um dia muito intenso, tanto de Jesus quanto dos discípulos. Jesus havia sentado com os discípulos e havia revelado aos discípulos que um deles o trairia. Capítulo 13, verso 21. Jesus também revela que Pedro negaria. Pedro diz que morreria por Jesus, e Jesus diz: não, Pedro, você vai me negar. E Jesus também revela que o tempo de voltar para o Pai havia chegado. Jesus aponta para a cruz, capítulo 13, verso 33. E diante de tudo isso, os discípulos eles se sentem entristecidos, envergonhados, espantados, vacilantes. Os sentimentos que tomam conta dos discípulos são os mais diversos e caminham nessa direção que acabo de dizer. Eles haviam deixado tudo 3 anos antes para serem seguidores de Jesus, e de uma hora para outra Jesus chega e diz que está na hora de voltar para o Pai. E é nesse contexto de confusão, de fé vacilante,
em que tudo parece estar perdido, que Jesus chega para os discípulos e afirma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu acho interessante, refletindo nessas palavras, que mesmo a caminho da cruz, mesmo sabendo que a sua vida está chegando ao fim, que o sofrimento é iminente, mesmo sendo traído por Judas, mesmo sendo negado por Pedro, abandonado por todos, porque todos o abandonariam, o texto bíblico nos afirma que Jesus os amou até o fim. E é desta forma que Jesus nos ama. Jesus nos ama até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que ele faz essa afirmação: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O que Jesus deseja nos ensinar a partir dessas palavras? O que Jesus deseja nos ensinar a partir desse texto de João, capítulo 14? Vamos refletir? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que nós devemos colocar a nossa confiança nele, apesar das circunstâncias. Ele diz para os discípulos: credes em Deus, crede também em mim. Você que me assiste, você crê em Deus? Você crê em Jesus de verdade? O que significa crer em Deus e crer em Jesus? Vejam que as duas coisas estão conectadas aqui. O que significa? Não significa ter uma fé intelectual. Não. A Bíblia nos afirma que os demônios creem e os demônios tremem diante de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 19, assim registra: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios. Eles também creem e eles tremem diante de Deus. Mas a fé que os demônios têm não é a fé que Deus deseja. Veja, não é a fé que Deus deseja para a sua vida, para a minha vida. O inferno está preparado para os demônios. Não basta você simplesmente dizer que crê. Não é essa fé. Não é algo meramente intelectual. Não. Segundo, não é ter uma fé interesseira. Não é colocar a fé na bênção que ele tem para nos dar. Há muitos que às vezes seguem a Jesus apenas de olho naquilo que Jesus pode fazer por ele, por ela. Nos dias de Jesus havia uma multidão que andava atrás de Jesus por causa das bênçãos. Acompanhe comigo. João capítulo 2, verso 23 a 25. Diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Veja, o texto aqui nos afirma que muitos creram nele, mas o próprio Jesus não confiava na fé dessas pessoas. Por quê? Porque eles criam por causa dos sinais. Era por aquilo que Jesus simplesmente fazia, realizava, podia proporcionar. E não é essa fé que Jesus ele deseja também que tenhamos. Não é uma fé interesseira, não é uma fé intelectual. Há muita gente hoje que está na igreja por aquilo que Jesus pode fazer por ela.
viu? Pode ser algo material, pode ser algo na família, viu? Às vezes eu fico espantado com determinadas colocações. Certa ocasião, uma pessoa chegou para mim e disse: se o senhor me garantir uma cesta básica, eu saio da minha igreja e venho para cá. Eu fiquei espantado com aquilo. E eu virei para a pessoa e falei assim: a pessoa precisa estar no lugar que Deus deseja que ela esteja. Eu vou tentar conseguir uma cesta básica para a senhora, mas eu não garanto, não peço que a senhora saia da sua igreja. Viram aí? Terceiro, crer. Crer em Jesus é confessar, descansar no poder de Jesus, na sabedoria de Jesus, na providência de Jesus, no amor de Jesus, na salvação de Jesus, ou seja, é você crer na pessoa dele, naquilo que ele é, na obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos tomar como exemplo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava a caminho do martírio, ele seria decapitado, a sua cabeça seria cortada, ele sabia que esse seria o tipo de morte que teria. Mas veja o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia enfrentar momentos difíceis, minutos, dias depois, mas ele afirma: eu sei em quem tenho crido. Ele havia depositado a sua confiança, a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele estava descansando em Cristo. E ele dizia para todos e dizia para si mesmo: aconteça o que acontecer, eu sei que Cristo é por mim. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. É essa fé que o Senhor deseja encontrar na minha vida e na sua vida. É essa fé que é a fé saudável, em que você crê no amor dele, você crê na salvação, você crê na providência e você crê que ele é poderoso para guardar o nosso depósito. E em outra tradução, o nosso tesouro. O nosso tesouro, a nossa herança está guardada com o Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, Jesus ele nos ensina aqui, em primeiro lugar, a colocarmos a confiança nele, ainda que as circunstâncias sejam circunstâncias adversas. E aí eu pergunto a você: é desta forma que você tem crido no Senhor? É esta fé que você tem tido em Cristo Jesus, o nosso Senhor? O Senhor nos desafia a crer desta forma. Em segundo lugar, o Senhor nos ensina também nesta passagem que neste mundo nós somos peregrinos. O céu é o nosso lugar. Capítulo 14, versos 2 e 3, vamos ler de novo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Notem aqui, Jesus está prometendo ir, voltar ao Pai,
preparar lugar e voltar para o seu povo. É a promessa que Jesus está fazendo para os seus discípulos e para todos nós aqui. O que ele quer nos dizer com estas palavras? Em primeiro lugar, ele está nos dizendo aqui que nós estamos de passagem neste mundo. Nós estamos de passagem. A Bíblia, ela descreve a vida humana de modo assim significativo. Como a vida humana, a nossa existência é descrita na Bíblia. Primeiro, como um breve pensamento. É assim que é descrita a minha vida, a sua vida. Como a neblina da manhã. Pense, você está numa estrada e de repente aquela neblina, e de uma hora para outra aquela neblina some. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. A Bíblia compara a vida humana como a erva que nasce de manhã e morre à tarde. Quantas plantinhas que têm uma existência tão curta, e assim é comparada a vida humana. Queridos, nós estamos de passagem aqui. O nosso lar é no céu, se você de fato crê em Jesus Cristo. Como Jesus aqui, nesses 2 versículos que lemos, ele descreve o céu. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, Jesus vai afirmar que o céu é a casa do Pai. A casa do Pai. Não é uma casa qualquer, mas é a casa do nosso Pai. É maravilhoso a gente pensar que só no cristianismo nós temos aí esse conceito da paternidade de Deus. Em nenhum outro credo, em nenhuma outra religião vai se ensinar, vai se referir a Deus como Pai. Jesus nos ensina a orar falando: Pai nosso que estás nos céus. Ele se reporta a Deus como Pai. E ele vai dizer que na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai você se sente à vontade, você se sente acolhido. Deus é retratado aqui como Pai. O Senhor é demonstrado no livro do Apocalipse que lá no céu Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, o céu é a casa do Pai, é o lugar onde não haverá mais dor, luto, sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, o céu é um lugar onde há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Qual é a ideia aqui? Durante muito tempo ouvi pessoas falando em mansões celestiais. A ideia não é uma ideia capitalista de que eu vou ter uma mansão de frente para o mar ou na montanha do céu, viu? E eu quero uma casa desse jeito ou daquele jeito. A ideia é que na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há lugar para todo mundo. Pense numa casa com muitos quartos, numa casa acolhedora, uma casa marcada pelo amor. É essa a ideia que tem o texto aqui, viu? Mas o texto também vai dizer que o céu é um lugar preparado para um povo preparado. Jesus ele nos afirma que ele vai e nos prepararia lugar. O que Jesus está a nos dizer aqui? O Evangelho de Mateus, capítulo 25, nos afirma que o reino, que o céu está preparado antes da fundação do mundo. O que Jesus está dizendo aqui que ele vai preparar? O que ele foi preparar? Na verdade, Jesus está apontando para a cruz. O que Jesus estaria preparando não é o lugar. Jesus estaria preparando o nosso acesso ao reino, à casa do Pai. No céu não entra pecado.
Não. Lá na cruz, Jesus se fez pecado em nosso lugar. Ele assumiu o meu pecado. Ele assumiu o pecado de todo aquele que nele crê. Ele trouxe sobre si a maldição que está sobre a vida do homem sem Cristo. Veja, o homem é pecador, ele está longe de Deus, ele é objeto da ira de Deus, mas o Senhor o ama, e porque o Senhor o ama, o Senhor mandou seu próprio Filho para morrer na cruz, para receber o meu castigo, para receber o seu castigo, para nos abrir o caminho do céu. É por isso que Jesus ele vai afirmar aqui no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele não é um dos caminhos, Jesus é o único caminho. Por quê? Porque somente Jesus morreu pelos pecados dos homens. Ninguém foi pagar o preço pelo pecado do homem como Jesus pagou. Ele é o Messias. Nós podemos ter ao longo da história grandes homens, grandes vultos, grandes ensinamentos, mas nenhum desses homens pagou o preço que Jesus Cristo pagou para nos dar acesso à casa do Pai. Por isso ele é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, nós estamos de passagem. Ele veio, ele voltou ao Pai para nos abrir o caminho naquilo que seria a derrota de Jesus, a cruz. A pior condenação da lei romana, a cruz. A pena mais vergonhosa, ali estava a vitória. Ali estava a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele aqui descreve o céu como a casa do Pai, como um lugar onde há muitas moradas, como um lugar preparado para um povo preparado. E aí eu pergunto a você que me assiste, você já está preparado? Você já abriu seu coração para Jesus Cristo? E Jesus ainda fala para todos nós aqui que o céu é um lugar de plena comunhão com Ele e uns com os outros. Ele diz aqui que Ele prepararia lugar, voltaria e nos receberia para Ele mesmo, para que onde Ele estivesse também o seu povo. Graças a Deus. Comunhão íntima com Ele. Comunhão com os nossos irmãos. Pense nisso. Isso é o céu. Isso é o céu. A presença de Jesus faz toda a diferença. Mas em terceiro lugar, Jesus aqui nesse texto de João capítulo 14, naquela hora de tremenda confusão, de crentes vacilantes, crentes traindo, desistindo, Jesus ele demonstra que ele não desiste dos seus discípulos, muito pelo contrário. Ele entrega aos seus discípulos uma grande missão. Uma grande missão. Olhem o que diz o versículo de número 12. Ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vou para junto do Pai. Os discípulos pensavam que é o fim. Não conseguiam enxergar além das circunstâncias. Mas Jesus começa a mostrar para eles que o Senhor iria fortalecê-los, que o Senhor iria usá-los de uma maneira grandiosa, maravilhosa,
Assim como o Senhor deseja usar a minha vida, assim como o Senhor deseja usar a sua vida, crente. A sua vida. E é por isso que ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo. E através do Consolador, os crentes fariam grandes obras. As obras que ele fazia e obras ainda maiores. Que obras seriam essas? Milagres maiores? Pergunto. Pergunta a você. Jesus andou por cima das águas. Você depois viu algum relato de alguém andando por cima das águas? Alguém mais multiplicou pães e peixes ou coisas semelhantes? Na verdade, esses sinais que são descritos aqui mesmo no Evangelho de João, esses sinais são para provar que Jesus é o Messias. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Que obras grandes seriam essas? Seria o testemunho a todas as nações. O ministério do nosso Senhor Jesus Cristo foi um ministério local, restrito ali ao território de Israel. E a missão que Deus dá à igreja, que Deus dá a mim, que Deus dá a você, é um ministério de alcance mundial. Jesus vai dizer aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é um ministério de alcance muito maior do que o ministério do próprio Jesus Cristo. Essa foi a obra que ele confiou a mim e ele confiou a você. E se porventura o Senhor desejar realizar algum sinal, é para comprovar a missão que ele nos outorgou. Os sinais, os milagres, eles são confirmações da mensagem, mas a mensagem de Jesus Cristo é o primordial. E é o Espírito Santo que nos capacita a pregar esse evangelho. Ele vai dizer aos discípulos antes de voltar, depois da ressurreição, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Senhor nos chama a ser testemunhas. Graças a Deus. É Ele que nos capacita a pregação do Evangelho. E ele aqui também faz a promessa de que tudo que pedirmos ao Pai em seu nome, ele faria a fim de que o Senhor fosse glorificado. Qual é o contexto dessa promessa aqui da oração? Em relação à pregação do Evangelho. Ele abriria portas para que o Evangelho pudesse ser pregado. Ele deu o Espírito Santo, ele fez a promessa de que abriria as portas da pregação do Evangelho. Irmãos, nós vivemos dias hoje em que as pessoas estão espantadas com alguns fenômenos ou que estão acontecendo no mundo. Os gafanhotos no sul, o ciclone que devastou várias cidades também do sul, o crescimento dessa pandemia, esse fenômeno que foi denominado Godzilla, essa poeira que tem atravessado o oceano vindo do deserto do Saara e que está chegando aqui no continente americano, e as pessoas dizem, são os sinais da volta de Jesus. Eu digo para você, são sinais da volta de Jesus. Sim, são os sinais. Mas Jesus descreveu esses sinais como as dores de parto de uma mulher. Pense naquela mulher que sente dores para ter o neném, corre, vai para o hospital e o médico examina e manda para casa. E essa situação se repete e nada do neném acontecer. Você conhece alguma história assim? Pois bem, é isso que tem acontecido no mundo de hoje. São as dores de parto. São anúncios de que a volta de Jesus Cristo
pode acontecer a qualquer momento. Mas no meio de todos esses sinais, há um sinal que nós precisamos atentar: para a pregação do Evangelho a todas as nações. E eu, como obreiro de Deus, eu preciso dizer que o Evangelho ainda, com todos esses sinais, ainda não foi pregado em todos os lugares. Aqui no Brasil, nós temos tribos indígenas que não foram alcançadas. Nós temos grupos como os ciganos, como refugiados, como imigrantes, como a janela sertaneja, uma janelazinha, uma região do Nordeste que ainda não foi alcançada. E nós precisamos, como igreja, alcançar essas pessoas. O Senhor confiou essa missão a mim, o Senhor confiou essa missão a você. E Ele não só confiou, Ele nos tem capacitado, Ele nos tem dado o Espírito Santo para que nós possamos cumprir essa missão. Essa missão não é uma missão de algumas pessoas, é a missão da igreja. É verdade que cada um vai desempenhar a missão de uma forma, mas Deus confiou essa missão a todos nós. Você sabe qual é o seu lugar no meio dessa missão? Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, as dores de parto estão aí, mas nós precisamos cumprir a nossa missão, levando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E paralelamente a isso tudo aí, já caminhando para o final da nossa mensagem, nós temos visto muitos se esfriando na fé, abandonando a fé, traindo, igualzinho aqui o contexto dos discípulos de Jesus. E o que Jesus disse a eles, Jesus diz também a nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E nós devemos nele crer, apesar da fraqueza. Ele nos ama, viu? Ele nos ama. Ele nos amou até o fim. E Ele nos ensina aqui a nós colocarmos a nossa confiança totalmente nele, conforme Paulo colocou. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo. É essa segurança, é essa certeza que o Senhor deseja que você tenha. Ele nos ensina aqui que nós somos peregrinos nessa vida, mas que o nosso lar é o céu. Não se espante, viu? E Ele nos confia uma grande obra. Uma grande obra. E nós vamos dar contas desta grande obra. E aí? Você está preparado? Ele conta comigo, Ele conta contigo. Você já creu em Jesus? Eu quero desafiar você que me assiste a colocar a sua vida diante do altar do Senhor, a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor guie os meus passos, seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu quero confiar em Ti como o apóstolo Paulo confiou, e eu quero ser um vaso nas Tuas mãos. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Senhor, eu quero Te agradecer por esta noite. Eu quero Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de abrirmos a palavra e nela meditarmos. E nós rogamos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor tire o véu dos olhos, o Senhor venha falar aos corações,
o Senhor venha promover salvação nesse momento, que vidas venham a ter, ó Deus, um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Vidas venham ser despertadas, avivadas, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Deus, alcança os corações que nos assistem nesta hora e vai, ó Deus, operando maravilhas neste momento, para o louvor e para a glória do nome de Jesus Cristo. Faz a obra, Deus, exalta o Teu nome, glorifica o Teu nome, aviva a Tua igreja e, ó Deus, levanta a Tua igreja para que possa alcançar aqueles que ainda não, ó Deus, ouviram falar de Jesus. Nós entregamos os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os imigrantes, os refugiados que estão, Senhor, em nosso país, e nós rogamos que o Senhor levante a Tua igreja, para que a Tua igreja possa levar a Tua palavra a esses corações. Ouve, Senhor, assim a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
nós estamos chegando ao final do nosso culto deste domingo. Quero agradecer a você pela atenção, pela oportunidade de estar entrando em sua casa, em seu lar, para juntos meditarmos na palavra. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos lembrar aos irmãos que ao longo da semana nossa secretaria está funcionando e se você precisar de alguma coisa, telefone para a nossa secretaria, diga que você está indo até lá, fale com o nosso irmão Paulo César, o telefone vocês podem ver aí na tela, 26 25 97 78, tá bom? O nosso irmão Pastor Décio também tem estado na igreja para atendimento e se você deseja um atendimento pastoral, pode também ligar para a secretaria, conversar com o irmão Paulo César, agendar um horário para o pastor Décio, assim estar atendendo aos irmãos. Quero incentivar as crianças a participarem das programações online. As nossas irmãs coordenadoras têm feito assim um trabalho muito bonito, eu tenho visto. Quero parabenizar esse trabalho que tem sido desenvolvido com as nossas crianças. Você que é pai, você que é responsável, incentive as crianças aí na participação. Da mesma forma, os nossos adolescentes, eles também têm tido encontros online aos sábados. Procurem os coordenadores, você que não tem participado, é muito importante que você participe. Os jovens no Conexão, não deixe de participar, viu? Não deixe de estar procurando, né, a liderança e dando também o seu incentivo. É importante que as nossas brasas se mantenham vivas, acesas nesses dias de isolamento social. Se o Senhor permitir, na terça-feira nós temos a nossa reunião de oração através do aplicativo Meet. Nós enviaremos o link da sala através das nossas redes sociais. Na quinta-feira, o nosso culto aqui através do Facebook, do YouTube, ok? E você não pode ficar de fora, tá bom? Recebam a bênção do Senhor e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Grande abraço. Shalom Adonai.